plano superior, de potestades, aí, né? Esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E para mim, como acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação em Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? Universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é Ele tá sempre acelerando, ele tá sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia ser em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover pra onde? Ele já tá lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Deixa eu corrigir minha... Voltar aqui. Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Quando, na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Stephen Hawking, ateuzaço. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte, se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Cara, com esse lance de Covid, um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá pra fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí os caras no desespero, para continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. Realmente, do nada se produz, mas de repente esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Vai produzindo o outro, mas eu respeito, como a gente tem que respeitar. Eu não acho que eles não querem aceitar Deus, aceitar que Deus existe, é que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus. Tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A questão de Deus é mais filosófica, né? Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né? Não, com certeza. Deus não se prova. Sim. Mas interessante que os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Newton. Mas isso que eu tô falando, é a mesma coisa que você fala, pô, por que os mecânicos não discutem Deus? Porque faz sentido discutir Deus. O negócio deles é arrumar carro, tá ligado? Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência. Aí eu concordo também. Eu acho que é impossível você afirmar que Deus não existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. Nesse livro eu falo assim, a improbabilidade de Deus. Porque Deus,
Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual que é a diferença? Teorema você prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor, aprovar que gasolina de automóvel funciona. Isso é falseável, como dizia Popper, né? Gasolina de automóvel funciona para avião ou não? É fácil, eu vou lá e eu consigo provar se funciona ou não. Só que existem realidades que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam e tudo mais. Você não tem uma régua do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas. Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico. Entendeu? O exemplo de Euclides que eu dei. Não tem como provar a questão das retas paralelas ali, não tem como. Mas faz tanto sentido a teoria da relatividade em Einstein. Que se você... Teve evidências, ele até pegaram aqui em Sobral, no Brasil, né, lá também na Alemanha, do Sol e tudo, da velocidade da luz e tal. Mas aquele lance que se o corpo ficar dentro de uma espaçonave, ele vai ter uma vida diferente da outra, ninguém tem uma espaçonave para andar a velocidade da luz e ver. Sim. Mas faz tanto sentido que ninguém refuta. Isso é um axioma. Deus também é um axioma. Ele é lógico. Sim. Foge do campo da experimentação. Não, eu concordo com você, até porque eu era ateu, tá ligado? E eu deixei de ser ateu. Essa história que eu já falei várias vezes aqui pra galera. Eu ouvi vindo no caminho. Eu vim por coincidência. Com não sei se... né? Com Pondé, né? Pondé você falou. É verdade. Então, eu entendo essa parada do axioma, porque pra mim, a Deus é uma conclusão lógica também, entendeu? Pra mim é uma conclusão lógica no sentido que eu não consigo provar, mas eu consigo saber que pra eu ter uma vida que pra mim faz sentido, eu preciso ter esse axioma, ou seja, eu preciso ter dentro da minha mentalidade, que interpreta a realidade, a existência de Deus como algo que eu levo como verdadeiro. Não sei, eu não tenho certeza se é verdadeiro, mas eu ajo na minha vida como se fosse. Entendi. Quer fazer Às vezes, a experiência que a gente tem com Deus, Monark, é igual comer um sanduíche gostoso. Eu posso ser o mais didático professor. Eu não consigo explicar o sabor, a sensação. Se eu falar, cara, esse sanduíche tá gostoso demais da conta. Aí o pessoal começa a mandar, cara, mas como é que é? Como é que é? Não é assim, assado. Você não consegue, só com a explicação teórica, passar para quem está do lado de lá o sabor que eu vou sentir agora. Só cara, tem um jeito de falar assim, cara, experimenta. Eu não sei, viu, se eu concordo. Porque eu passei a acreditar, cara, por assistindo palestras. Não. Você tá certo, eu falei a experiência. Mas, tipo, eu passei a acreditar porque o cara me conduziu logicamente a isso, entendeu? Uhum. Você conhece o Jordan Peterson? Uhum. Então, foi esse cara, ele tem uma palestra, ele tem uma série de palestras no YouTube chamando... que é uma meta-análise da Bíblia. Histórias da Bíblia. Os lances ali, mas só que tem um detalhe. O Peterson, ele te mostrou a lógica de Deus. Isso. Até ele foi com você. Eu também posso fazer isso com o meu livro. Mas aquele lance de sentir esse Deus falando no seu coração que você é precioso para ele e que sua vida vale a pena, isso o Peterson não tem como te ensinar. Entendi. Mas será que essa experiência é sua? No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 3.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede.
Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí pra trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já está trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra no computador, Voltar né? ao ciclo Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso pra falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005, é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI, que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para a Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão... Estimando. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica, eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4.000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para diante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Aí você tem 2 opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar isso se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, basta para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo-poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou, e eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da Carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou, blá, blá, eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6 mil anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Mas a gente tem ossos, né, dessas evoluções, né? É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que foi
Então, peraí, você tá Nossas- falando que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6 mil anos? Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz Fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 ponto alguma coisa bilhões de anos. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também né? não sei. É. Eu sei que é muito tempo. Muito Eu tempo. sei que é bilhões. Você está entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6 mil anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra, que veio... Pode ter bilhões de anos Pode ter também. bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá, Aí né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio, que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu, porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia. Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer para você? Esse prédio caiu, tem 50 anos. Não, ele não tem 50 anos, ele foi inaugurado ano passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no ano passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos para o texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. O antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado.
uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na Terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando o pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. Uhum. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do Os terremoto? dinossauros foram um cometa. Sim. O cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Um meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinhos. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que num processo natural demoraria muito tempo. Então, o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, tipo, que vem... Tipo, as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar pra Bíblia um valor de fato, e não um negócio de tipo, porra, é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu, sei lá, seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Tipo, não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6.000 anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, pô, acreditar que os continentes, a Pangeia aconteceu 6.000 anos atrás, eles se separaram 6.000 anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu estou respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, claro. Eu estou respondendo como leigo aqui, sim, gente. Isso aqui não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Estou respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, sim. E eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que para muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você mesmo estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretar, sim, se você quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. É exatamente. Não, você não estava realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6.000 anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? Eu queria falar de uma coisa que é um assunto que, cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu mais estudei, que é escatologia, que são os tempos finais.
que está acontecendo? A gente está vivendo os tempos finais? Há sinais, segundo a Bíblia, proféticos. E a gente não falou dessa pedra Ah, também. tá. Isso aqui é uma coisa simples. Depois eu falo dela. Tá bom. Bom, na verdade, Porque tem esse movimento, né? Claro. A pandemia faz parte Claro. disso. O anticristo já está aí. Aliás, a gente está perto da segunda volta de Cristo. claro, eu acredito que sim. Sim? Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira Porque coisa que virão- ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procure em Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. Ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. Princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez. Tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11, 19. Diz assim, as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas, e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda. Mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que está Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Poluição. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica. Pacífica, porque é um algoritmo. O 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus e vão colocar por frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah beshem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... o anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu aos judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender.
senão aquele que tem a marca Da da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vamos começar a calcular. Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, tudo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro, que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão segui-lo. Ninguém vai poder... Falando, quem pode pelejar com ele? E o que nós estamos vendo agora é um mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. O egípcio está usando álcool em gel, o iraniano está usando álcool em gel, o americano está usando álcool em gel, o russo está usando álcool em gel, então o Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou. Então é possível essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não só é possível, como ela é um caminho sem volta. Por que está falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. Dinheiro de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não é um desejo do Rodrigo. Eu estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, uma babá? Internet. Quem tem domínio da internet? Você na internet você pode encontrar o podcast do Inteligência Ilimitada, mas você também pode encontrar uma fórmula para fazer um coquetel Molotov. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não, tá na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro tá aí. O terrorismo tá aí e lavam dinheiro. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da bolsa de valores que é especulativa. Se cair a bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui porque caiu a bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você tá entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset tá aí, controla a economia, gastos,
terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, Islã e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque senão é a marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa da mão, porque aquilo é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil, social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes. Mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu: respeitem as autoridades constituídas. A César o que é de César. Dai César o que é de César. Pague os impostos. Seja um bom cidadão. Que a crise não venha por culpa de vocês. A Bíblia me ensina a ser um bom cidadão. Porém, a própria Bíblia fala: quando o governo der uma ordem, a Bíblia não diz isso explicitamente, diz assim, em termos filosóficos: Sim. quando o governo der uma lei que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte se preciso for, mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare? Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Falou que a segunda vinda de Cristo está próxima. Mas, segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega antes. Não é? Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo naquele tempo era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma no futuro voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar caindo em teoria da conspiração. Ah, mas a vacina é uma maneira de aniquilar um terço da humanidade. Eu acho que vai ser muito mais fácil eu vou me vacinar. Só não vou tomar a Coronavac, né? Que é que está questionada aí. Senão eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou me vacinar. Israel não aceita. Não aceitou Muitos países da Europa não aceitam a Coronavac. Né? Lamento o Butantan aí, mas a menos que mude o cenário, a Coronavac não está sendo aceita. A Pfizer, ou a Moderna, ou a outra, lá de Oxford. Essas são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você está entendendo? Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte.